Oi, gente, boa noite. Vamos esperar uns minutinhos, esperar o Instagram avisar todo mundo que a nossa live está começando. Vou dar mais um minutinho. Oi, Verônica. Oi, Isabela. Boa noite. Obrigada pela presença de vocês. Mais um minutinho a gente já começa a nossa live para conversar, aproveitar que vocês já estão aqui para a gente conversar. E aí, quando que a culpa da cliente, se a nossa micropigmentação não fixou? Oi, Rayane! Que bom te ver de novo! Gente, se vocês conhecem micropigmentadoras ou micropigmentadores que podem se beneficiar desse conteúdo, já toca no aviãozinho aí e avisa que a nossa live acabou de começar. Oi, Carla! Boa noite! Então avisem as pessoas que vocês conhecem, porque... Ai, obrigada, Raiane, tô feliz que você tá aqui também, obrigada mesmo. É sempre bom já ter os rostos conhecidos por aqui, obrigada. Gente, e aí? Quando é que eu posso dizer... Quando a minha micro não fixou, quando eu posso dizer que a culpa é da cliente? Quem nunca passou por isso ou quem nunca escutou essa frase? Ah, não, mas a culpa é dela. A pele dela que não fixa. Eu tenho certeza que vocês ou já falaram ou já ouviram alguém falar. Eu aposto nisso porque eu já falei muito. Já falei muitas vezes que a minha micropigmentação não teve sucesso. E eu falei, mas a culpa é da pele da cliente. E a verdade, gente, é que nem sempre é isso. Nem sempre a culpa é da cliente. E aí a gente tem que pensar, quais são os momentos em que realmente eu posso falar para minha cliente, não fixou, mas a culpa é sua. A gente tem algumas situações, eu já vou mudando de posição aqui, já vou ficando animada. A gente tem algumas situações onde a gente pode falar que realmente a culpa foi da cliente, mas a gente não pode usar isso como muleta para o nosso trabalho, como muleta e falar assim, não ficou muito bacana, então a culpa foi dela. Eu queria contar aqui para vocês algumas das coisas alguns dos elementos, né, alguns dos processos em que a gente pode ou poderia colocar a culpa, entre muitas aspas, na nossa cliente. Porque o grande lance da micropigmentação aqui é um trabalho de muita responsabilidade. Então a gente tem que cuidar muito em dividir essa culpa ou essa responsabilidade com alguém que confiou na gente, que confiou no nosso trabalho. E a gente virar e falar, não, a culpa é sua. E pronto, e virar as costas e acabou. Eu sempre ouvi que pele oleosa e pele de fumante é difícil fixar. Olha, a pele oleosa pode ser um dos casos. Oi, Lê, boa noite. A pele oleosa pode ser um dos casos, a pele de fumante também pode ser um dos casos. A gente tem na micropigmentação algumas características que não são impeditivas, né, para que a gente realize a micropigmentação. Algumas são impeditivas, por exemplo, uma pessoa que está em tratamento para o câncer, contra o câncer, alguma gestante. Tem quem diga que, se tiver uma carta do médico liberando, pode fazer. Eu não faço porque eu acredito que os médicos não sabem direito sobre micropigmentação. Inclusive, por isso o debate aí de quando fazer micropigmentação pós aplicação de toxina, pós harmonização facial, etc e tal. Sobre né, a gente tem essas... Perdão, gente, me distraí um pouco. Me distraí vendo aqui uma solicitação. Verônica, no final eu te chamo, tá? Pra gente conversar um pouquinho. Então, deixa eu recapitular aqui o meu raciocínio. Então, a gente tem as questões que são impeditivas, né? Se a pessoa se é gestante, se
tem algum tratamento contra o câncer, se tem alguma doença autoimune, como lúpus, por exemplo. Tudo isso tem que ser muito bem conversado. Se a pessoa toma anticoagulante, se ela não pode fazer uma pausa nesse anticoagulante, isso é um fator impeditivo. Mas a gente tem outros fatores que não são impeditivos, mas são sim condições não ideais, digamos. Que uma delas, por exemplo, a rosácea, que é um estado constante de inflamação da pele, ela vai ter uma fixação ruim, prejudicada, porque ela tem ali uma ativação do sistema imunológico. Vamos antes começar pensando o que a gente precisa para alcançar uma boa fixação quando a gente pensa no organismo da cliente. A gente precisa de um organismo saudável, a gente precisa que ela cuide dessa micropigmentação depois, porque a micropigmentação é um machucado superficial, mas é sim um machucado e ele vai gerar processo inflamatório na nossa pele, na nossa não, né? Na pele da cliente. A partir do momento que a gente tem esse processo inflamatório, é que a gente vai ter uma boa ou má fixação. Se a gente tem muito processo inflamatório além do desejado, como no caso de uma rosácea, a gente vai ter maior absorção do pigmento. Então não é necessariamente que não fixou, é que a pele da cliente, o organismo da cliente busca, né? Ele busca demais esse pigmento. Então a gente teria um desbotamento excessivo desse procedimento. Outra situação, se a cliente estiver muito nervosa, se ela estiver muito ansiosa, a gente vai ter o resultado prejudicado, porque na hora de implantar o pigmento, essa pele vai estar muito reativa. Mas, mesmo num caso como a rosácea, se ela cumprir bem o protocolo, a gente pode sim ter uma boa fixação. A gente só tem que acertar em alguns pontos, né? Acertar esse protocolo pós-micropigmentação, acertar um protocolo pré-micropigmentação e a gente tem que estar com o ambiente muito ajustado para realizar essa micro. Então ela não é impeditiva, ela atrapalha, mas ela não é impeditiva. Então nem no caso de uma rosácea a gente pode necessariamente falar, culpar a cliente. A questão é que a gente tem que ter uma amostragem para a gente poder falar se o problema é a pele da cliente ou se o problema é a nossa técnica. O que é uma amostragem? Vamos supor que a gente atendeu 100 clientes. Então, atendemos 100 clientes. Se eu tive 90 pessoas com uma boa fixação e 10 pessoas com uma fixação ruim, eu posso dizer que a pele dessas clientes não favoreceu ou que elas não cumpriram com o protocolo pós-micropigmentação. Então, a culpa seria dessa cliente. Agora, se eu atendi 100 pessoas e 80 pessoas eu tive problemas de fixação, fala pra mim, posso falar que a culpa é da cliente? Um problema em 80% dos meus atendimentos, a culpa é da cliente? Se eu tenho uma fixação ruim, dá pra falar que 80% dessas 80 pessoas, dessas 100 pessoas tinham pele oleosa e tinham rosácea ou eram fumantes. Dá pra eu falar isso? Ou 80 pessoas não cumpriram o protocolo? Opa, tô errando então em passar o protocolo. Tô passando o protocolo errado. Ou ele tá mal definido, um protocolo que não é eficiente, ou a cliente, tanto faz. Se ela tanto faz como tanto fez, a gente falhou na hora de falar para ela como ela tem que cuidar do investimento que ela tá fazendo. Esse investimento é financeiro, porque ela tá pagando um alto valor pelo serviço que ela tá fazendo, porque micropigmentação, se tiver baratinho, é porque não tá... É difícil alguém que esteja trabalhando direitinho e tá cobrando baratinho. Sabe por quê? Porque o profissional que trabalha direito, ele reconhece o seu próprio valor. A gente falou na live passada, a Carla tava lá, né, Carla? Sobre precificação. A gente entende o valor do nosso trabalho, então se a gente está precificando a nossa hora, se a gente está entendendo quanto custa o nosso trabalho, ela não vai pagar baratinho numa micro, né? Então, se a sua cliente não tá dando valor
para esse pós, ela não está sendo orientada e talvez você não esteja dando valor para o seu trabalho. E aí, assim, essa comunicação ela tem que ser muito clara e ela pode ser feita de várias formas. Você pode mandar no momento que ela pede informação de valor, você pode mandar, né, os cuidados pós, você pode mandar um vídeo para ela, você pode explicar para ela com todo cuidado, carinho e atenção. Lembrando que cada um absorve a informação de uma forma diferente. Então tem gente que vai gostar de ler e vai absorver muito bem. Tem gente que vai gostar de ver e vai absorver muito bem. Tem gente que vai gostar de ouvir essa informação. Então, depois que você termina o seu atendimento, você tem que explicar para ela: olha, você vai cuidar, você vai lavar assim, você vai secar assim com um papelzinho ou com uma toalhinha. Às vezes a gente precisa reforçar várias e várias vezes. Por quê? Porque a gente depende desse cuidado que ela vai ter com a micropigmentação dela. E aí, se a gente depende do cuidado dela, a gente tem que mostrar para ela que para ser bom para ela, ela tem que fazer essa parte. Só que é isso, a gente está falando do protocolo, que é uma parte, gente, fundamental, tá? Esse protocolo, ele tem que ser feito da maneira correta e com os produtos corretos para a gente conseguir minimizar esse processo inflamatório e otimizar a qualidade dessa resposta imunológica e dessa cicatrização. A gente falou também na live passada, acho que foi não sei, Carla, foi você que comentou da questão dos fiozinhos encolherem? A gente precisa garantir uma boa recuperação desse tecido. E esse tecido só vai ser bem recuperado, bem cicatrizado, se a gente oferecer a melhor condição para isso. Uma delas é o protocolo. E a outra é a técnica. A gente tem que acertar na fissura, a gente tem que fazer a fissura da maneira correta. Se a gente não faz a fissura da maneira correta e a cliente volta e a fixação não tá legal e não tá legal, você vai continuar falando: ah, não, mas a culpa é da cliente, a culpa é da cliente, a pele dela, pele oleosa. A pele oleosa, ela oferece sim maior dificuldade na fixação, mas se a gente acerta a camada correta da pele, isso não é um problema, inclusive porque tem casos de fixação muito bons. Puxa, não tá no... Eu mandei no grupo do WhatsApp, no grupo do evento. Vou ter que mandar lá depois de novo. Quem não tiver inscrita, já corre lá, clica no link da bio, tem evento dia 11 de abril às 8 horas. Lá eu vou falar bastante sobre tramas, sobre fios, sobre manuseio do Tebori, que é o ajuste da técnica, sobre fixação, né? O evento chama Fixação Perfeita e ele vai acontecer dia 11 de abril às 8 horas. Então corre lá, já se inscreve, clica no link e aí assim que eu terminar a live, eu já mando de novo o vídeo para quem ainda não viu. É um vídeo de uma micropigmentação que voltou hoje para retoque em pele oleosa, super oleosa, e a fixação, assim, 90% do procedimento tá ali intacto, fiozinho super fininho, sem expansão. Joana, o que acontece quando a micro fica fora dos pelinhos? Qual é o erro aí? O design é feito errado? Sem dúvidas, Isabela. Quando a gente faz a micro muito fora dos pelinhos, foi um erro na criação desse design da cliente, né? O design que você criou para aquela sobrancelha é um design que não favorece uma micropigmentação natural. A micropigmentação natural precisa respeitar o formato da sobrancelha da sua cliente. Se cada um tem um formato de rosto, uma sobrancelha, um nariz, uma boca, cada um tem suas características particulares e intransferíveis. E eu não tô falando do formato de rosto redondo, quadrado, não são regras, tá? É formato de rosto no sentido de que cada um é único. Cada um é único, não tem como a gente transferir padrões. Se a pessoa errar, se o profissional errar na criação desse design, a gente vai ter uma micropigmentação que é feita muito fora do desenho natural da cliente e a partir disso
a gente vai comprometer a naturalidade. Se a gente quer micropigmentação natural, a gente tem que respeitar a característica da cliente. Então, se ela tem uma sobrancelha mais fininha, a micro vai ser mais fininha. Se ela tem uma sobrancelha bem retinha, a gente vai criar um ponto alto, mas não quer dizer que a gente vai erguer a sobrancelha dela. Então, isso o erro aí é o design, e o que acontece a partir desse erro é a perda da naturalidade e uma micropigmentação menos duradoura para sua cliente. Menos duradoura porque logo ela vai desbotar. A gente está falando de procedimento natural, são fios super finos, eles devem fixar com uma passada para serem bem fininhos. E aí a sua cliente em pouco tempo vai sentir essa diferença, né? Se a gente respeita o design natural e faz os fiozinhos bem próximos do fio, dos pelos da cliente, a gente vai conseguir realçar o olhar dela, a gente vai conseguir trazer todo esse benefício, mas sem que ela fique escrava de uma micropigmentação dali 3, 4 meses, porque, gente, micropigmentação é fissura na pele, é machucado, tá? Não é pra gente ficar refazendo. Por isso que não é pra gente ficar refazendo retoque. Ai, não fixou, vou refazer 1, 2, 3, 4, 5 vezes até fixar. Não é pra ser assim. A micropigmentação, o ideal é que ela fixe com uma passada. Se você precisar de um ou outro repasse, é pontual. Se você precisar de um retoque, é para ser pontual, não é pra gente ficar... Ai, a cliente vem, saiu tudo. Ou perdeu tanto a definição, perdeu tanto a qualidade, que eu preciso ficar refazendo o procedimento inteiro. E além disso, quando a gente fala em refazer o procedimento inteiro, a gente gasta material desnecessário e a gente gasta tempo desnecessário, que a gente poderia estar fazendo um novo atendimento, fazendo um design de uma cliente que já é nossa cliente, que já fez a micropigmentação, ou a gente poderia estar estudando, ou a gente poderia estar com a nossa família, enfim. Quando a gente atende um retoque mais de uma vez, ele não está planejado na nossa precificação, então é jogar dinheiro fora. E aí, gente, é sair dessa zona de conforto, de ficar culpando a cliente se a gente não está tendo um bom resultado no nosso trabalho. Com relação... Com relação às características da saúde da cliente que não favorecem a micropigmentação, como o caso da rosácea, a gente tem que falar para a nossa cliente, a gente já vai saber que a pele dela não favorece uma boa fixação, então a gente vai conversar com ela e vai falar, olha, na lista, quando ela entra em contato, a gente já manda toda essa lista de situações que são proibitivas para micropigmentação e situações que não favorecem, mas que não são impeditivas para micropigmentação. A sua cliente tem que ser orientada desde o começo. Por isso que a gente não pode nunca falar para clientes que tiveram procedimentos desastrosos, falar, também viu? Ela não escolheu direito o profissional. Não, a cliente está numa posição de confiança gigante quando ela deita na nossa maca. Quando ela entra em contato com a gente a primeira vez, ela já deu para nós essa confiança. Da gente contar sobre o nosso procedimento, mostrar o nosso profissionalismo, né? Isso é o que eu falo muito sobre atendimento. A gente tem que saber atender a nossa cliente para que ela fale bem da gente lá fora, né? Para que ela fale bem, mesmo se ela não for fazer o procedimento, ela fale, nossa, eu fui super bem atendida, me explicou tudo. Enfim, na hora que a cliente entra em contato, você já conta para ela quais são as situações que ela não pode fazer e quais são as situações onde ela talvez não colha o melhor resultado que alguém pode colher, né? Receba o melhor resultado que alguém pode receber, mas que ela possa sim se sentir satisfeita com o resultado da micropigmentação dela. Uma pessoa com rosácea pode sim ter um resultado bonito de micropigmentação. Talvez não dê para fazer retoque, porque aquela pele inflama muito e o retoque vai gerar uma expansão, porque o repasse sempre aumenta o risco de expansão ou de não fixação. Quando a gente retoca, a gente também aumenta o risco de expansão. Por que a gente aumenta o risco de expansão? Porque, vou desenhar aqui e já mostro para vocês. E vou falando. A gente cria
um fio. Vou pintar aqui um fiozinho de azul. Pintei o meu fiozinho aqui de azul. Olha ele. Tcharam, esse é um fiozinho azul. Ele tá lá, ele ficou meio mais ou menos, ele precisaria ficar um pouco mais forte. Aí você vem lá com o seu repasso, com o seu retoque, e você vai repassar ele e talvez você não consiga tanta precisão. Tá vendo aqui, ó, essa margenzinha do meu vermelho? Claro que você não vai refazer o retoque com outra cor. Tô fazendo aqui para ilustrar para vocês. Mas vocês conseguem ver que ficou aqui uma margenzinha? Que a gente não teve uma precisão tão grande na hora de fazer o retoque? Tá dando pra ver? Vocês me dão um ok se tá dando pra ver? Tá? Ótimo. Isso faz com que o seu fiozinho que tava ali bem fininho deixe de ser um fiozinho bem fininho. Ele vai ficar um pouquinho mais grossinho do que de início. Então, o ideal é que a gente consiga uma fixação perfeita, excelente, já na primeira passada, para nossa cliente voltar para o retoque e a gente, talvez um ou outro sumiu, talvez um pedacinho precise de retoque, mas nunca essa coisa de repassar a sobrancelha inteira. Quando a cliente tem rosácea, isso fica mais agravado ainda, porque ela já tem um processo inflamatório constante na pele dela. A gente criou a fissura, né? Fez os fios, a gente vai aumentar esse processo inflamatório. E aí, com muito custo, a pele dela conseguiu, com muito custo e o protocolo adequadíssimo para elas. O protocolo para alguém com uma rosácea deve ser um pouco ajustado. E aí ela conseguiu cicatrizar. Se isso não tivesse sido feito com a melhor técnica possível, a feitura do fio ali bonitinha, acertar todo o movimento do tebore e tudo mais, você vai ter que gerar de novo esse trauma nessa pele inflamada. E aí, se você já não tinha a melhor fixação do mundo e você vem e repassa aqui, infelizmente, a chance de você esfumar esse procedimento, de perder definição é muito grande. O que acontece com a perda da definição? Perdemos naturalidade, que é o nosso foco. A gente quer uma fixação perfeita porque é ela que vai trazer pra gente essa naturalidade, que é o que tá em alta agora, é o que tá bombando na micropigmentação. Deixa eu mostrar pra vocês aqui alguns casos de micropigmentações que eu fiz para vocês verem a fixação. Essa pele é uma pele madura, é uma mulher de mais de 50 anos, ela tá próximo da casa dos 60. É uma pele madura e a gente percebe que não é uma pele que parece tão madura assim. Por que ela não parece tão madura assim? Porque é uma pele oleosa. Eu poderia executar mal a minha técnica, não ter boa fixação e falar: viu? Ela tem pele oleosa, mas não, tem uma fixação excelente. E eu posso garantir hoje, quando eu não tenho boa fixação, eu posso me sentir muito tranquila que é uma questão do organismo da cliente ou de uma má execução do protocolo. Ela executou mal o protocolo, que é a parte dela, e aí eu tive uma má fixação. Só que eu só posso falar isso porque eu tenho uma amostragem muito grande. A maior parte das minhas clientes volta com um resultado assim. Deixa eu pegar mais uma foto para vocês verem. Ó, aqui também, pele madura. Pele madura, a gente vê pela pálpebra. E temos uma excelente fixação. Gente, não tenham medo de pele oleosa. A pele oleosa, na verdade, ela pode oferecer uma fixação muito boa. Essa pele é um exemplo. Olha a fixação, a gente consegue ver todos os fiozinhos lá na frente. Isso é uma fixação perfeita. E a gente consegue isso aliando uma série de coisas na técnica e no pós. Posso chamar a Verônica já? Claro. Verônica, eu vou te chamar. Vamos ver se vai dar certo hoje. Na segunda-feira não deu. Eu fiquei tão empolgada de chamar. Oi, Verônica! Oi, Jo.
Oi, é você, Verônica! Meu amor, um beijo enorme para você. Obrigada. Ai, Jean. Eu vou fechar aqui Tá. só para chamar uma pessoa que trabalha com micropigmentação que precise tirar uma dúvida, tá bom? Obrigada por participar. Um beijo. Ah, eu preciso que você clique no xizinho ali. Peraí. Fica aparecendo um xizinho do lado direito em cima. Obrigada. Tem aqui a Leila. Oi, Leila, vamos ver. Oi, Rose. Bem-vinda. Olá! Tudo bom, Leila? Oi, tudo bom? Tudo bem? Você é micropigmentadora? Sim, mas eu estou começando. Eu acho que. Estou começando. Você está começando e você tem alguma dúvida? Você gostaria de fazer alguma pergunta? Bom, é que a minha dúvida era essa mesmo. Que eu comecei fazendo, aí depois de um tempo sumiu tudo. Não tinha mais nada. É isso mesmo. Depois de quanto tempo? Quando a cliente voltava para o retoque? No retoque, já não No tinha retoque. quase nada. Esse é um problema muito comum, Leila. Por isso que eu criei e estruturei essa história mesmo. Esse método da fixação perfeita. É um problema muito recorrente. Eu já passei por isso também. E é muito frustrante, né? É. E faz quanto tempo que você está nessa área, Leila? Há 2 meses, 2 meses, está no começo. 3 meses. Mas tem alguns ajustes da técnica que são importantes de serem feitos o quanto antes. Porque a gente tem aquela coisa, né? Se a gente aprende errado, é difícil a gente tirar esses vícios, né? É verdade. Então, segue lá nos seus atendimentos, estica bem a pele da cliente, ajusta todos os movimentos do Tebori para conseguir uma fixação maravilhosa. Tá E no ótimo. dia 11, não esquece do evento, hein? Lá eu vou falar bastante sobre isso que eu comentei agora. Tá? Dia 11, às 8 horas, a gente vai falar exclusivamente sobre fixação perfeita. Legal, muito Tá obrigada, bom? viu? Já corre lá e se Parabéns. inscreve. Obrigada por participar, viu? E meus parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada mesmo. Obrigada eu. Tchau. Um beijo, obrigada pela participação. Obrigada eu. Tchau. Tchau, tchau. É só clicar no xizinho que aí fecha a sua janelinha. Tá. Gente, fato, né? É a dificuldade da maior parte das pessoas, é lidar com aquela tristeza, assim, da micropigmentação voltar e você não poder fazer as fotos do seu trabalho e poder pensar em divulgar, porque o importante é a micropigmentação cicatrizada. Se quando você fizer os fiozinhos estiverem fininhos, parece que tá tudo ok. E aí depois volta para o retoque e não fixou nada. Ou você teve perda de definição nos seus fios, teve que refazer tudo e tem que passar por esse processo várias e várias vezes. Isso desanima a gente. Isso deixa a gente acabado, porque a gente quer ver o resultado. E aí, não só a gente quer ver o resultado, a nossa cliente também quer ver o resultado, né? Porque ela pagou ali o valor que vocês combinaram. Lembrando de novo que micropigmentação não é um procedimento barato. Se você está cobrando barato, ou é porque você está começando e você está avisando as suas clientes sobre esse momento da sua vida e você tem que ser muito grata às pessoas que topam participar, ou você está errando na sua precificação. E se você estiver errando na sua precificação, tem que ver o motivo. Será que você está executando um bom trabalho? Será que você se sente seguro em cobrar um bom valor pelo seu serviço? Porque micropigmentação é algo de muita responsabilidade. E serviços de muita responsabilidade precisam ser cobrados à altura dessa responsabilidade. E é isso, se o seu procedimento não está fixando, eu entendo você não querer cobrar direito, porque você também não está oferecendo um trabalho à altura do que a sua cliente merece. E
a gente, além de pensar na cliente, a gente tem que pensar no nosso bem-estar e na nossa satisfação. Afinal de contas, o trabalho é algo que a gente faz a maior parte do tempo da nossa vida. E se a gente faz tanto tempo, se a gente fica lá 8, 9, 10, 11 horas trabalhando, isso tem que ser prazeroso, isso pode ser prazeroso. Isso é, inclusive, um valor que a gente pode ensinar para os nossos filhos, que trabalhar é muito gostoso, a gente só precisa se sentir realizado. E uma micropigmentadora que não tem boa fixação, muito provavelmente não está se sentindo realizada. Gente, eu vi aqui, teve mais alguma pergunta? Uma pessoa lá no começo. Qual o maior motivo? Ah, Carla, aqui, ó. Qual o maior motivo dos fios não fixarem por erro do profissional? São muitos, muitos. Mas um dos motivos é fazer a fissura do fio errado, de maneira errada. É o fiozinho, tadinho, ele tá lá e ele já nasce de maneira errada. E isso é o manuseio do tebori. Se você não souber manusear o tebori e trabalhar a pele da cliente, não tem como o fio fixar bem. Se você não conseguir acertar a camada correta da pele, e a gente vai saber qual é essa camada através da reação da pele dessa cliente, então a pele vai dar sinais de que você acertou a camada correta. Não tem como a gente regular essa pressão de maneira igual para todo mundo. Não teria como a gente se balizar, assim, tipo, ficar pesando. Eu já vi isso, tá? A gente não estou inventando, não. Eu já vi profissional tocando a mão numa balança de precisão para que ela calibrasse a mão dela, para que ela habituasse o peso da mão dela a X gramas. Não tem como a gente fazer isso, porque cada pele tem uma espessura diferente. A micropigmentação nessa técnica, na microblading ou na nanoblading, enfim, a gente um dia pode entrar nessa questão de nomenclatura, mas para essa técnica natural e tudo mais, ela idealmente o fio estaria aplicado na derme papilar. Só que a gente está falando de uma espessura de um fio, de uma folha de papel. A gente alcançar essa camada tem que ser no tato, né, na nossa experiência, por isso que um profissional precisa ganhar experiência. Se você tem agenda vazia, atenda de graça. Não vou falar, põe no seu Instagram, mas atende pessoas que você conhece, atende modelos, né? Conversa com essas pessoas. Porque a gente precisa desses sinais da pele. Quais são esses sinais? A gente não enxerga sangue na micropigmentação. São gotículas praticamente imperceptíveis. A gente só vai enxergar sangue em peles muito reativas, como uma pele com rosácea, uma pessoa que seja muito nervosa, uma pessoa que tome anticoagulante e não fez a pausa do anticoagulante. Isso é assim, você percebe na hora, sangrou, você tá ali com a sua mão levíssima, acertando a tensão de 3 pontos, acertando o manuseio do tebori. Essa pele sangrou, fez gota de sangue? Pergunta. Bebê, você tomou bebida alcoólica ontem? Você bebeu hoje? Você está tomando anticoagulante? Você está... Como está o seu dia a dia? De imediato, sangrou, começa essas perguntas. A pele de fumante, muitas vezes, sangra. É uma pele... Gente, realmente, fumante é um caso que dá para falar que atrapalha a fixação. Até com boa aplicação. Ela atrapalha a fixação, sim, porque o fumante ele compromete toda a microcirculação sanguínea. Compromete tudo, mas toda a microcirculação. Essa microcirculação é o que a gente vai precisar para cicatrizar a pele. Se a gente não tem boa microvascularização, né? Se esses vasinhos capilares, que são o que alimentam a nossa pele, não estiverem funcionando bem, a gente não vai ter uma boa situação para cicatrização. Agora, sobre aonde está o erro na hora de fazer a micropigmentação. Atenção de 3 pontos, o manuseio do tebori, entrada e saída da lâmina, todas essas coisas. Como é que eu vou saber? A pele, se ela sangrar, tá errado.
A pele precisa mostrar linfa pra gente. O que é linfa? Linfa é aquela aguinha da cicatrização. Todo mundo que já fez um machucadinho ralado, assim, aquele ralado no joelho, a gente vê que na hora que a gente machuca, passam uns instantinhos, assim, já começa a subir umas microgotículas de uma aguinha. Essa aguinha pode ser amarelada, ela pode ser rosada, ela pode até ser avermelhada, mas ela é uma aguinha, ela parece um sangue aguado. Isso é linfa. Isso é um sinal do nosso corpo de que a gente alcançou a camada correta na micropigmentação. É isso que a gente precisa. Um bom comparativo com essa história da profundidade é o cortinho de papel. O corte de papel é aquela coisa que a gente vê que cortou, ele é ardidinho, mas ele não é uma dor e ele não sangra. Isso, essa questão da dor também é outra questão, é outro ponto importante. A dor, se a sua cliente sentir dor absurda, ou ela é extremamente sensível e ela vai te dar esses sinais enquanto você estiver limpando a sobrancelha dela, ou tá errado. Micropigmentação, doeu muito, tá errado. Aquelas coisas que a gente ouve, relato, a pessoa falando assim, nossa, mas a minha amiga fez e o profissional precisou segurar a cabeça dela na maca de tanta dor que ela estava sentindo. Isso é má execução da técnica. Isso vai ou fixar demais, vai aprofundar demais o pigmento. A gente vai perder a fidelidade da cor, vai perder naturalidade, vai esfumar esse pigmento, ou vai ter uma fixação prejudicada, porque vai sangrar, vai expelir o pigmento e tudo mais. Essas são algumas características de erros muito comuns. Ou isso, ou errar a profundidade. Ou você aprofunda demais, isso é um problema para fixação, ou você aprofunda de menos e não consegue nem ver linfa. Se você nem vê linfa, vai parecer que o seu procedimento tem fios fininhos. Na hora que voltar para o retoque, não vai ter nada. E aí você vai ficar lá super triste, super chateada. Gente, vocês têm mais alguma pergunta sobre quando é a culpa da cliente? A gente aqui recapitulando. A culpa da cliente quando ela tem uma pele que realmente não favorece, que é o caso de uma rosácea, por exemplo, ou ela tem dermatite também, acabei de lembrar, essa eu tinha esquecido. Dermatite, a gente pode fazer protocolos pré-micropigmentação para esses casos, mas é um caso que já não é favorável a uma excelente fixação. A pele oleosa pode sim ser favorável, é tudo uma questão da integridade dessa pele e da técnica que você utilizar e questões relacionadas ao protocolo pós-procedimento. Se a sua cliente não executar bem o protocolo pós-procedimento, a gente não tem grandes chances de ter um resultado muito bom, tá? Muito bom, eu tô falando de excelência, de perfeição. Ela vai ter fixação. Se você fizer os fios da maneira correta, ela vai ter fixação, sim. Mas excelente, a gente precisa, sim, que ela faça parte dela. E é muito simples, só que a gente tem que orientar. E se a gente não está orientando bem a nossa cliente, a gente está pecando. O grande lance, gente, com micropigmentação é que a gente tem que tomar para nós a responsabilidade por esse resultado. A partir do momento que a gente toma para a gente essa responsabilidade, a gente consegue sim começar a trabalhar para um resultado de qualidade muito superior. Daisy, devo fazer esfoliação antes? O retoque eu devo repassar por cima do mesmo fio? A esfoliação pode ser feita de maneira leve. Eu faço esfoliação só com a escovinha mesmo. Eu não uso um produto para esfoliar, porque eu quero que essa pele esteja íntegra. Eu quero remover bem as sujidades, vou lavar bem essa sobrancelha, lavo com espuminha de shampoo, uso água micelar, deixo bem limpinho e penteio bem essa sobrancelha para remover as células mortas. Mas eu não uso um produto específico de esfoliação. Tomem cuidado, porque às vezes esses produtos podem ter algum tipo de ácido, ou se eles não forem muito adequados para esse tipo de aplicação, eles podem não ser feitos com esfera. Essa história de esfoliar com açúcar, isso machuca a pele,
tá? Não é um produto adequado para esfoliação. E o retoque, sempre, sempre, sempre repassar o mais precisamente por cima do fiozinho que você já fez. O ideal é que o fio fixe no procedimento, o retoque seja só para fazer ajustes de fiozinhos que não tiveram boa fixação, que sumiram, né? Então, o meu espacinho aqui sumiu, eu vou lá e completo com um fiozinho. Se você usar o retoque como uma maneira de criar mais preenchimento, né? Fizer em cima do fio, fizer fora do fio, só pegar e fazer, você vai ter como resultado uma sobrancelha esfumada. E pior, é uma sobrancelha esfumada toda manchada. Eu falei em outros momentos, a sobrancelha esfumada pode ser uma técnica muito bonita, mas ela tem que ser muito bem executada. A gente não pode ter mancha na aplicação desse pigmento. E a mesma coisa na hora que a gente faz o fio da micropigmentação. Esse fio tem que ser bem feito para que ele possa ficar... Ó, deixa eu abrir uma fotinho aqui. Para que ele possa ficar assim, ó, com esse grau de nitidez. Isso é um fiozinho que fixou com uma passada. Todos eles são visíveis. Eu poderia fazer um retoque num espacinho que ficou aqui pertinho da ponta da escova, bem no miolinho da sobrancelha, se for necessário. Porque a micropigmentação natural, ela vai ser feita de acordo com a sobrancelha da sua cliente. Se ela já tiver bastante pelo na parte central da sobrancelha, você não precisa criar um montão de fiozinho ali. Menos é mais. Naturalidade é ser minimalista, é você interferir o mínimo possível. E aí a gente consegue criar uma micropigmentação leve, que vai realçar o olhar, que vai trazer juventude para esse olhar, não vai carregar. Só que no retoque a gente tem que partir da mesma história. É leveza. Se a gente pega e repassa os fios em qualquer lugar, se a gente não respeitar a trama que a gente criou, isso a gente vai falar também no evento do dia 11, tá? No dia 11 de abril, às 8 horas da noite, a gente vai falar sobre trama, sobre intensidade, sobre manuseio do tebore, sobre fixação. A gente vai falar sobre tudo isso. Então, a naturalidade e todo esse conjunto, a gente precisa acertar para conseguir a micropigmentação natural. Se na hora da gente refazer esse retoque, a gente pegar e passar em qualquer lugar, ou entre um espaço e outro, sem analisar isso criteriosamente, a gente vai estar pecando na trama. E para micropigmentação natural, a gente precisa dessa trama feita da maneira correta, sem erros, sem essas coisas padronizadas, sem sobrancelha de setinha, sem aquele fio, aquela cauda que termina numa setinha, numa escaminha. Não, a gente tem a trama correta para fazer. E na hora do retoque, a gente vai respeitar essa mesma história, sempre por cima do fiozinho que você criou no dia da micropigmentação. O retoque é para pequenos ajustes, não é para a gente fazer tudo do zero, tá? Se você tiver que fazer retoque inteiro, retoque de 50%, 70%, isso é sinal de que a sua micropigmentação não está tendo boa fixação. Quanto tempo eu levo em um atendimento? Eu separo de agenda 2 horas. Por que 2 horas? Porque a cliente pode se atrasar. Eu posso me atrasar um pouquinho. A gente tem uma questão de etiqueta aí, onde no Brasil se tolera 15 minutos. Então, a gente tem que dar esses 15 minutos para a cliente, é direito dela. Depois eu vou ter uma conversinha com a cliente, vou criar o design, vou fazer a limpeza, né, tirar todos os pelinhos, pode ser que ela tenha bastante pelo. Então, eu separo 2 horas de agenda. De micropigmentação, procedimento mesmo, de 25 a 30 minutos. A gente não deve passar desse tempo, porque a gente tem a resposta imunológica, que é o início do processo de cicatrização. E se a gente começa a trabalhar em cima dessa pele muito sensibilizada, a gente não vai ter boa fixação, certo? Gente, quem tiver mais perguntas, eu vou começar aqui a finalizar, vou dar uma recapitulada na nossa live de hoje. Quem tiver mais perguntas, pode mandar por aqui ou mandar por direct. Mas, lembrando aqui, tudo que a gente falou, nem sempre a culpa é da cliente. Na verdade, raramente
a culpa é da cliente quando a gente não tem boa fixação. A culpa é nossa. E a gente tem que se responsabilizar por tudo aquilo que a gente faz no nosso trabalho. É isso também que aumenta o valor do nosso trabalho. Na maior parte das vezes, um problema de fixação está relacionado à técnica. Como treinar o peso da minha mão para uma boa fixação? Atendendo e treinando em pele artificial. Carla, atenda o máximo que você puder. Ah, mas eu não tenho cliente ainda, não sei o que. Não tem problema. Atenda modelos. Busque pessoas que estão dispostas a ceder o rosto delas. Olha como isso é valioso e importante, gente. A pessoa está cedendo o rosto dela, o cartão de visita delas, ela está cedendo para você. Então, pratique, treine muito em pele artificial. A gente tem essas bonecas também, ó. Boneca de silicone, de borracha. Eu nem sei, eu ganhei essa daqui. Eu fiz uma micropigmentação bem linda nela. Isso aqui foi uma maneira de treinar também o design à mão livre e a questão de simetria, porque às vezes a gente recebe clientes que não têm pelinhos. E o peso da mão, ele é... Concordo em treinar em frutas, super, Carla, concordo super. Treina em banana, treina em laranja, treina em limão. Esses treinos, eles não vão necessariamente fazer com que o peso da sua mão seja igual em todos os casos. Pelo contrário, você vai entender que a banana, ela é mais frágil. Então, você vai ter que saber dosar o peso da sua mão. Se você fizer numa banana, você vai estar simulando um tipo de pele. Se você fizer numa laranja, você vai estar simulando outro tipo de pele. A pele madura, ou o tecido de uma pessoa que passou por uma remoção, por exemplo, ela é muito parecida com a de uma banana. Ela é muito molinha, muito frágil. Uma pele bem oleosa, que elas têm os poros bem abertos, ela parece com a de uma laranja. Então, acabei de ver aqui que você colocou também, você escreveu. Tem essas características. Treinar na fruta é muito legal para que você possa simular diversas texturas de pele. A pele artificial também, você pode usar vários tipos de pele artificial. Tem várias qualidades diferentes. Essa boneca mesmo aqui, tem vários tipos dessa boneca no mercado, mas nada vai se comparar ao atendimento em pele humana e receber o feedback dessa pele humana depois de 30 dias. Porque o papel e a pele artificial aceitam tudo. A pele da nossa cliente não necessariamente. Ela pode sentir desconforto, ela vai fazer linfa, ela vai ter pelinho, você vai ter que aprender a empurrar esse pelinho para conseguir fazer a aplicação do fio. Se eu faço uso do anestésico, como falar para cliente sobre a importância de não usar anestésico? É importante não usar anestésico? Será? Eu uso anestésico. Às vezes eu uso, às vezes eu não uso. Fixação não tem relação com anestésico, tem relação com a técnica. E se você usar anestésico, tem que saber como usar e quando usar. Aquela passação de anestésico, pele fechada, pele aberta, passa de novo, passa mais uma vez, repassa outra vez. E isso tá errado. E isso daí não é da cliente, não é a cliente que vai vir de casa com esse passe e repassa de epinefrina que o pessoal faz e tudo mais. Eu gosto de anestésico de pele fechada, eu uso ele antes da marcação e ele é muito mais para trazer um pouquinho de conforto, em especial conforto emocional, psicológico para a nossa cliente. Eu tenho fixação excelente com anestésico e sem anestésico. A camada da pele que a gente vai atingir é a mesma. Não indico anestésico no retoque, porque por causa dessa questão aqui que nós falamos. O anestésico retém água na célula. Se você passa anestésico numa micropigmentação que já foi feita, você vai ter um pequeno inchaço, né? Um alargamento daquele fiozinho que está cicatrizado. Consequentemente, vai ser mais difícil você acertar ele bonitinho, certinho. Não consigo o mesmo peso de mão na mesma sobrancelha. O que posso fazer? Treinar. Treinar, porque inclusive as características da pele do início da sobrancelha e do corpo e da cauda
é muito diferente. Então, por exemplo, esse treino na fruta é legal para você aprender a dosar quando você tem uma pele mais rígida e quando você tem uma pele mais molinha. Com relação à diferença do peso da mão de um lado para o outro, também é treinar e às vezes a posição do seu corpo na feitura do fio não está ajustada, né? Depende muito se você faz assim a sobrancelha ou se você faz assim essa sobrancelha. De qualquer forma, ajustes na postura para que você tenha conforto e precisão na hora de fazer essa história, para você conseguir dosar a mesma forma de aplicação. Não vou nem usar peso de mão, a mesma forma de aplicação dos dois lados ou ao longo da sobrancelha como um todo. Não tem problema, porque ele faz vasoconstrição. Olha, o anestésico com epinefrina, não é que ele tenha problema ou não tenha problema. Tudo depende de se a sua técnica está ajustada para o material que você está usando. O repasse da epinefrina não é indicado. Não é indicado por vários motivos. Mas um deles é que ele enrijece a pele. A pele da sua cliente não vai se comportar da mesma maneira com epinefrina do que ele se comportaria com lidocaína. A lidocaína favorece. Eu prefiro usar o mínimo de anestésico possível e foi como eu atingi os resultados que eu mostro para vocês. Repassar, fazer esqueleto, depois passar anestésico, e aí repassar e tudo mais. Se eu posso fazer a minha sobrancelha inteira em uma tacada só, eu faço. Eu vou fazendo inteirinha. Eu não faço esqueleto para depois fazer as ramificações. Eu já faço. Se eu fizer o esqueleto inteiro e depois eu vier repassando, o esqueleto ele já foi praticamente a sobrancelha inteira. O que já tinha que doer, meio que já doeu. Não precisa aí entrar com anestésico. Ah, ixi, a live já tá, o nosso tempo de live, aí tá normal. A Carla tá falando que tá normal. Pode ser que seja que seja a conexão aí de vocês. Aqui também tá normal. Mas, gente, basicamente é isso. A questão da escolha de trabalhar com anestésico ou não é muito pessoal. Eu só não assino embaixo, em hipótese alguma, dessa história de ficar passando e repassando anestésico. Voltando ao raciocínio que eu estava fazendo, se você já fez o esqueleto, não precisa entrar com anestésico depois do esqueleto, porque o que ia incomodar mais já incomodou. E aí é só você ter bom ritmo do seu procedimento, boa técnica, bom ritmo, que a sua cliente, se ela tiver desconforto, não vai demorar muito tempo. Ela já tira a sobrancelha todo mês, e tudo bem, é chato, mas dá para tolerar. A vasoconstrição, ela pode trazer para nós um engano. Por exemplo, eu acho que eu estou acertando a camada correta porque eu não estou vendo sangue. E, na verdade, foi a vasoconstrição que você fez, que está te dando a sensação de você estar acertando a camada correta da pele. Então, o anestésico, eu acho que ele é indicado para pessoas que já estão em nível mais avançado, e não o oposto, como a maior parte das pessoas pensa. Porque se você está num nível avançado, você já vai saber dosar isso, você já vai saber conduzir esse atendimento. Se você está num nível iniciante ou intermediário e você usa um anestésico vasoconstritor, você pode errar num dos maiores sinais de que você está acertando a camada correta da pele. E aí, assim, gente, muita gente usa o anestésico com epinefrina para fazer repasse do fio. O fio não precisa ser repassado. Se você já fez o esqueleto inteiro, você só precisa fazer uma ramificação, já doeu 75% do que precisaria doer. Então, é tudo uma questão de ajuste de técnica. Quer usar o anestésico? Pode. Eu uso o TKTX. Vocês podem ir lá. Eu adoro esse anestésico, acho ele ótimo. Eu até acho que ele tem um pouco de epinefrina, mas ele é para pele fechada. Ele é um creminho para pele fechada. Eu passo ele, deixo 10 minutos. E depois é que eu vou fazer a marcação. Mas a minha cliente fica feliz da vida que eu usei anestésico. Se eu não uso anestésico, a única diferença que eu tenho na minha fixação é que a cliente vai ficar... Talvez ela esteja ansiosa. E se ela estiver ansiosa, ela pode me atrapalhar. E ela só vai me atrapalhar. Eu só vou ter um problema de fixação se eu me deixar atrapalhar por ela.
Então, se você tá muito nervosa, passa um anestésico ali antes e pronto. Só não me façam, pelo amor de Deus, eu tô correndo aqui, falta 5 minutos para acabar. Só não me façam aquela história de ficar cutucando a sobrancelha antes da micropigmentação, ficar batendo lâmina, raspando lâmina para passar anestésico de pele aberta, certo? Gente, isso arruína qualquer procedimento. Esse papo de cutucação, você está lesionando a pele para colocar um produto que vai enrijecer a pele. E aí você depois vai fazer o fio sendo que a gente precisa para uma fixação perfeita. Eu dando dica aqui de uma condição maravilhosa para a cicatrização da pele. A gente tem que ter uma fissura perfeita para conseguir uma boa fixação. Se você já foi lá e já ficou cutucando essa pele, a chance de você conseguir uma fissura perfeita numa pele que já está toda microfragilizada, não vai ser bacana. Ah, nos 4 minutos do final da live, o que eu me lembrei? Se a sua cliente fizer uso de ácido durante a cicatrização, a sua micropigmentação não vai fixar muito bem também. Mas também está relacionado ao protocolo pós-micropigmentação. Gente, eu vou me empolgando, vou falando, engatei aqui uma primeira. É verdade, a próxima conversa vai ser no evento, dia 11, às 8 horas da noite. O evento que eu chamo carinhosamente de fixação perfeita, que é uma dúvida enorme que muita gente tem. Lá vou falar sobre todos os assuntos que eu tenho abordado nas lives, tá? Tramas, fixação, manuseio do tebori, tudo que a gente precisa para acertar numa micropigmentação natural, com tramas e fios finíssimos que fixam com uma passada, tá? Se é com anestésico, se não é com anestésico, tanto faz, porque eles têm que fixar com uma passada. No dia 11, às 8 horas da noite, eu vou estar lá esperando vocês para se inscrever. É só clicar no link da bio para participar. O evento é online e é gratuito. E lá vou responder também perguntas. Ao final do evento, vou responder perguntas para vocês. Convidem as amigas de vocês que também são da área. É fundamental que a gente tenha colegas, amigas e colegas, para que a gente possa dividir as nossas experiências e se alimentar também das experiências delas. Então, manda para elas esse link, elas se inscrevem também para depois vocês poderem conversar um monte sobre esses assuntos todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Um beijo e até dia 11 no evento, às 8 horas da noite. Clica no link lá para se inscrever. Tchau, gente. Boa noite.